Palavra agora para o Alan Gani, se quiser fazer também, Alan, uma avaliação geral do que acompanhamos até agora. E também o doutor Túlio Nassa, advogado da PUC de São Paulo, aqui conosco. E, Alan, você pode fazer essa sua avaliação. Depois, se quiser perguntar para o doutor, fique à vontade. Bom, eu reforço aqui o caráter orgânico dessas manifestações, uma manifestação que, diferentemente de outras do passado, que tiveram mais adesão, né, do público, mas também foi um número grande, né? Não tão grande como outras do passado, mas foi bastante expressiva e uma manifestação orgânica, né, a favor aí da liberdade de expressão, onde essa questão do Twitter foi a ponta do iceberg, como o professor Túlio colocou muito bem. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta ao professor. A partir de agora, se continuar esse banimento do Twitter no Brasil, quais serão as consequências jurídicas para as demais instâncias? Por que eu pergunto isso, professor? Porque o Supremo é o órgão máximo, né, da justiça. Então, ele acaba dando o exemplo, né? Ele gera jurisprudência. Em certo sentido, isso não é muito perigoso, né? A consequência jurídica disso? E como que a comunidade internacional também vai ver o Brasil? Isso pode, do ponto de vista jurídico, gerar insegurança jurídica e até afastar investimentos? Qual que é a avaliação do senhor? A minha avaliação é de preocupação, realmente, porque o Supremo Tribunal Federal, como você bem diz, ele pauta as decisões das instâncias inferiores, né? Quer seja através de súmulas vinculantes, de jurisprudências catalogadas, quer seja das suas próprias decisões, como essas que vêm aí no bojo desse inquérito das fake news que levou ao banimento do Twitter. Então eu vejo com bastante preocupação, vamos falar na linguagem comum, se a moda pega, haverá uma escalada aí nas instâncias inferiores contra a liberdade de expressão. É preciso, como eu disse, encontrar um limite daquilo que é liberdade de expressão e daquilo que é o cometimento de crime. Por exemplo, numa manifestação como essa, eventualmente, se alguém impute falsamente um crime a alguém, pega o microfone, faz uso do microfone e comete esse tipo de calúnia, especificamente dirigida a alguém com fato objetivo, etc., essa pessoa deve responder e a vítima é o próprio ofendido, né? Não passa disso, né? Agora, volto a dizer, tem um inquérito que não se encerra nunca, em que não existe um investigado no início. Existe qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode ser investigado, pode ser alçado e pensado para dentro desse inquérito. Então, isso cria uma jurisprudência, agora se for confirmado pelo Supremo esse banimento, cria uma jurisprudência perigosa realmente nas instâncias inferiores, né? Dentro das competências das instâncias inferiores, outros inquéritos poderão surgir e poderão ter aí o mesmo desfecho, uma escalada de um autoritarismo maior. Agora, professor, aproveitando também essa discussão, e mais cedo com outros especialistas, a gente falou já sobre isso, toda essa discussão sobre regulamentação das redes sociais, essa discussão sobre o que é talvez censura, o que é talvez a liberdade de expressão, de que forma o Congresso Nacional precisa entrar nesse debate aqui no Brasil. A gente teve o PL das fake news, que acabou morrendo nas gavetas do presidente da Câmara, Arthur Lira. De que forma o Congresso, são duas as questões, na verdade, de que forma o Congresso precisa discutir isso e de que forma o Congresso, de uma certa maneira, é omisso de não levar essa discussão à frente? Olha, Tiago, você sabe que essa é uma questão muito difícil, porque no início eu era muito reticente a qualquer tipo de discussão, sequer no Congresso Nacional. Eu tinha muito receio que essa questão se transformasse numa emenda pior do que o soneto. Mas, de fato, olhando hoje o ativismo judicial, olhando hoje a falta de regulamentação, eu mesmo fico em dúvida se não é realmente papel do Congresso Nacional tirar da gaveta esse projeto de lei. Eu lembro que era um projeto de lei anterior, se não me engano, do deputado Alessandro Vieira, né?
e agora foi um projeto substitutivo, quer dizer, descartou totalmente aquele. O autor, se não me engano, é o deputado Orlando Silva, com novas regras, com regras diferentes. Existe, por exemplo, nesse projeto de lei, um tal de comitê gestor, né, para verificar aonde há desinformação. E eu fico muito preocupado, porque quem vai nomear esse comitê gestor? Muito embora ele fala que tem que ser paritário, com participação da sociedade civil, mas quem que vai nomear alguma pessoa da sociedade civil? É o governo federal, é o executivo. Não me parece democrático que haja esse tipo de controle, de comitê gestor, um ato de nomeação do Poder Executivo. Então, nós estamos diante de um dilema, Tiago. Por quê? Qual é o dilema? Na ausência de regulação, o judiciário pode mais, pode tudo, aumenta-se a discricionariedade do judiciário. Então, seria melhor a regulação. Mas também a regulação pelo legislativo ela é muito perigosa, né? E não me parece, como eu disse, que o projeto de lei está maduro, ele está bem razoável para que ele possa realmente ser levado adiante e virar uma lei. Eu acredito que ele tem que ser melhor discutido, né? Hoje, de repente, eu fico com uma posição de que pode haver uma regulação, por exemplo, evitar crimes de pedofilia, evitar atos de terrorismo, crime organizado que se valem das redes sociais. Ok, eu acho que é salutar. A liberdade de expressão realmente não pode ser ilimitada para cometer crime e não pode usar as redes sociais como escudo para isso. Estou de acordo, eu acho correto, acho saudável. Agora, quando fala sobre liberdade de expressão, sobre conceitos como mentira, desinformação, o que é ou não uma opinião que atenta contra o Estado democrático de direito, ou seja, situações muito amplas, muito subjetivas, eu acredito que o projeto de lei tinha que ser o mais cauteloso possível e, quiçá, de repente, não regulamentar nesse ponto. Sim. Então, é uma questão, é um dilema complicado, meu caro Tiago. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Alan Gani e a mesma pergunta eu dirijo depois para o professor que está conosco aqui falando sobre esse dia, 7 de setembro no Brasil, porque durante o ato aqui na Avenida Paulista, Alan Gani, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como era obviamente esperado, ele votou contra o Supremo Tribunal Federal e, inclusive, nós estamos destacando aqui, o ex-presidente cobrou uma espécie de freio contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que não foram palavras como outras vezes ele já usou em manifestações do 7 de setembro, como em 2021, como a gente se lembra bem, mas, de qualquer forma, nesse ponto, ele acaba subindo o tom e falando sobre freio ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu pergunto isso para você, depois o professor também responde. Alan Gani. A crítica é válida, a cobrança é válida. É claro que a forma que ele fez em 2021 foi muito inadequada. A forma importa, a forma que você coloca as palavras. Agora, de fato, precisa algum tipo de contrapeso, né? Porque, assim, no final das contas, quem vigia, o vigia. O Supremo Tribunal Federal, que é um poder não eleito, está com a palavra final em relação à liberdade de expressão e muitas vezes atropelando o ordenamento jurídico. O Ministério Público ficou de fora, né, de toda essa discussão. Não há mais provocação do Ministério Público, simplesmente o Supremo age de ofício. A gente nem sabe muito bem os motivos pelos quais contas são banidas até chegar numa escalada de um banimento de uma rede social. É algo inimaginável. E como o professor ali destacou, né, Berraiche, são palavras muito vagas, muito elásticas, né? E eu acredito que o direito seja feito de elementos mais concretos. Eu não posso simplesmente falar fake news e desinformação, porque isso pode ser utilizado ao bel prazer, né? Simplesmente ali para calar uma opinião da qual eu não concordo. Portanto, cabe sim algumas instituições, né, colocar um freio, né, em todo esse poder que hoje tem o Supremo Tribunal Federal. E aí é papel, claro, do Senado Federal, né, ter essa função e de outras instituições. É o nosso papel aqui também na imprensa, fazer as críticas, as cobranças. Enfim, eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar, porque tudo que a gente quer é a normalidade democrática, a independência dos três poderes, a liberdade de expressão dentro dos limites constitucionais.
Professor Toledo, não sei se o senhor concorda com o Alan, mas eu queria acrescentar o seguinte, né? É possível, não sei se esse debate é realmente capaz de trazer à luz uma discussão que seja, não sei se talvez mais técnica, ou talvez mais técnica do ponto de vista do próprio direito. Aí não é o nosso lado nem meu do Alan, é o lado do senhor aqui. Mas é possível fazer uma discussão como essa sem as contaminações políticas? Porque há, claro, há uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, há uma crítica ao próprio Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é obviamente o que se espera, é um dos polos que nós estamos vivendo aqui nesse momento no Brasil, mas de qualquer forma é possível tirar a política dessa discussão ou é impossível, professor? Olha, nem 8 nem 80, Thiago. Não é possível tirar totalmente a política da discussão, mas é possível estabelecer, como os americanos falam, checks and balances, freios e contrapesos, instrumentos democráticos de freios e contrapesos para controlar o abuso de poder, né? Então, por exemplo, toda a doutrina do direito internacional, e eu vou ter que falar um pouco de direito para explicar isso, entende que os Supremos Tribunais Federais desses países, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, na qual as constituições elas são muito principiológicas, elas trazem essas normas jurídicas amplas, vagas, né? O Supremo Tribunal Federal vai discutir o conflito entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico, liberdade de expressão e crime de racismo, crime de injúria, etc. Então, diante desse tipo de norma jurídica elástica, o que a doutrina recomenda? Que o Supremo primeiro, né, todo Supremo tenha como dever de atuação um princípio que deveria ser positivado na nossa Constituição, que se chama autocontenção. O próprio Supremo, por ser o último a falar, por ser aquele que diz o direito em última instância, como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há recurso, né? Então, como o Supremo é aquele que diz em última instância, ele deve, portanto, ter como princípio fundamental de atuação o da autocontenção, né? O da modéstia e não o do ativismo. Outras ferramentas, outros mecanismos são importantes do ponto de vista democrático para que nós possamos aperfeiçoar democraticamente a atuação de uma Suprema Corte. Por exemplo, mandatos não vitalícios, mandatos temporários, né? Por exemplo, indicação paritária, não só um presidente da República indicar todos os membros da Suprema Corte. Então, são ferramentas, Thiago e Alan, são ferramentas e mecanismos formais que estão de fora do processo, mas que poderiam contribuir para um aperfeiçoamento democrático do Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto, infelizmente, a nossa República de 1891, cuja Constituição é inspirada no modelo norte-americano, no qual o Supremo naquela época era muito forte, não sofreu os avanços dos mecanismos de freios e contrapesos que o judiciário tem ao redor do mundo. Como eu já citei, mandato temporário, indicação paritária, princípio da autocontenção. Então, é uma discussão que urge realmente ser feita pelo Congresso Nacional, né? Quais são os efetivos poderes do Supremo? A gente não pode ter um poder mais ilimitado do que outro, né? A harmonia e independência dos poderes é fundamental e, para isso, eles têm que se autoconter. Antes de passar para o Alan, o senhor como operador de direito, professor, o senhor tem em mente qual seria o período de mandato ideal para um ministro do Supremo e até aquela discussão que muitas vezes a gente tem quando um presidente escolhe um novo ministro, se é realmente uma prerrogativa do presidente da República fazer essa escolha, se não deveria ser pessoas que estão no setor público, que vão crescendo, no próprio STJ existe isso, né? Mas o senhor acha que o Brasil estaria preparado para uma discussão como essa, ou se os próprios políticos não querem fazer essa discussão, ou o próprio executivo também não tem interesse em fazer essa discussão, porque há, obviamente, uma prerrogativa do presidente da República de fazer essa indicação e tudo, claro que é interesse. Perfeito. Olha, analisando essa questão, vamos olhar, por exemplo, para a Alemanha. A Alemanha, o mandato é de 12 anos de um ministro da Suprema Corte ali no direito alemão. O que se fala muito no Brasil é que, inspirado pela Constituição americana, os Estados Unidos também têm como nomeação a nomeação feita pelo presidente da República. Mas lá, desculpa, acho que caiu o vídeo aqui, voltou? Não, estamos vendo, fica tranquilo. Tá.
Então tá bom. A gente, diferente das minhas filhas, a nossa capacidade tecnológica não é das melhores, né? Mas vamos lá. Então, nos Estados Unidos, é o presidente da República que nomeia os ministros da Suprema Corte. Mas lá, em contrapartida, existem mecanismos de freios e contrapesos democráticos ao judiciário muito mais sólidos e fortes que existem aqui. Por exemplo, pasmem os senhores, os juízes nos Estados Unidos, nas primeiras e segundas instâncias, são eleitos. Tem mandato a cumprir. São eleitos e, se não atuarem bem, são tirados do seu mandato, né? Então, existe lá outros mecanismos de freios e contrapesos. Mas fora os Estados Unidos, todo o resto do mundo tem esses freios e contrapesos ao Supremo Tribunal Federal de forma específica no mandato dos ministros da Suprema Corte. 12 anos é um prazo razoável. Por exemplo, nomeação, parte uma nomeação da própria OAB, a outra pode partir do Congresso Nacional, uma outra parte pode partir do Presidente da República. Então, por que não diversificar, né? Eu não acho que a sociedade brasileira não estaria preparada para essa discussão, não, Thiago. Se nós conversarmos, por exemplo, entre os operadores do direito, entre os professores, os acadêmicos, isso é praticamente um consenso, né? Já há um conhecimento muito tranquilo do direito comparado que permite a gente aplicar aqui no Brasil. E para a sociedade, eu acredito que não só é questão de preparo, é questão de necessidade, de urgência. Eu acho que é uma pauta que deveria ser levada adiante. Não só para, como que eu posso dizer, para criminalizar um poder judiciário, que não é essa a questão, mas para aperfeiçoar o seu funcionamento, né? Um funcionamento mais democrático do Supremo Tribunal Federal certamente destensionaria o que a gente está vivendo hoje, né? De repente essas questões nem surgiriam se o Supremo de repente tivesse um ministro no qual a população tem uma certa revolta, mas dali a pouco o mandato dele se encerra. Então eu acredito que não só seria salutar, como é urgente também essa discussão. Bom, Alan Gani, queria te ouvir também sobre essa história de limitação de mandato de ministros do Supremo e, na sequência, se quiser caminhar uma pergunta para o professor Túlio, fique à vontade. Acho muito válido, eu acho que tem que ter, de fato, um sistema de pesos e contrapesos e cabe ao Congresso Nacional fazer esse enfrentamento, né? Agora, infelizmente, muitos parlamentares têm receio de fazer esse bom enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal e a gente talvez imagine o porquê. Mas algum tipo, né, de lei, algum tipo de limitação tem que ter, né, dado a situação que a gente chega hoje, porque claramente a normalidade democrática que passa pela independência dos três poderes, ela não ocorre. Hoje, o poder mais poderoso que tem no Brasil é justamente o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Tanto do ponto de vista processual, muitos questionamentos em relação à condução dos processos, do ordenamento jurídico, quanto também a invasão de prerrogativas do poder legislativo. E aí a minha pergunta é nesse sentido para o professor Túlio. Como é que chegamos nesse ponto? Porque eu lembro, professor, comecei a cobrir política, eu sou economista, mas também cobria política em 2005, numa empresa que eu trabalhava, e eu acompanhava os julgamentos do Supremo Tribunal Federal e não tinha todo esse protagonismo naquela época. Como que do início dos anos 2000 a gente chega nessa situação? Qual que é a causa, né, para se ter todo esse protagonismo todo do Supremo, virar notícia toda semana, diria até todos os dias? Professor, posso pedir só um segundo da sua gentileza? Daqui a pouco a gente vai ouvir essa sua resposta, mas o Álvaro Nocera traz uma informação aqui da região da Avenida Paulista. Daqui a pouco o professor Túlio responde ao Alan Gani. Agora são 4h50. Álvaro Nocera, a sua informação. Álvaro. Boa tarde, Thiago. Aqui na manifestação da Avenida Paulista estiveram presentes 3 candidatos à prefeitura aqui da capital paulista. Ricardo Nunes passou por aqui, ele que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele conversou aqui também com muitas pessoas. Marina Helena, do Partido Novo, também veio por aqui, também se manifestou. E, por fim, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, ele que, quando sempre foi perguntado muitas vezes se viria até a manifestação ou não. Eu vou voltar aqui para você, Thiago.
Lula! Certo, Álvaro volta daqui a pouquinho aqui com as informações. O Álvaro está numa transversal aqui da Avenida Paulista, é a Rua Pamplona, no caso, né? Bem, claro, uma travessa da Avenida Paulista. Ele volta daqui a pouco, claro, que nós temos os manifestantes indo embora, saindo, as pessoas que foram acompanhar esse ato na Avenida Paulista. Passo então a palavra para o professor Túlio Nassa, que responde à questão do Alan Gani, falando sobre, de uma certa maneira, também essa mistura da política com a questão jurídica. E o Alan até lembrou 2005, nós estávamos no início do mensalão, não é? Olha, Tiago e Alan, essa pergunta do Alan, ela até transborda o universo jurídico. É uma pergunta muito inteligente, ela pega realmente na ferida, no âmago, né? Qual é a causa de um crescente ativismo judicial? Eu diria que são teorias até sociológicas, teorias filosóficas que vão explicar essas causas, né? Então, sem querer aqui tomar, às vezes, de um sociólogo, de um filósofo, mas o que a gente vê no mundo do direito é que, diante de tensões sociais, há uma tendência de ativismo judicial maior. Toda vez que há crises num determinado espaço-tempo, num determinado contexto histórico-social, a tendência é sempre de agigantamento das funções do judiciário. Inclusive, a palavra ditador, para quem tiver a curiosidade etimológica, vem do ditador romano, que era um juiz nomeado pelo Império Romano na época da ditadura ou pelo Senado Romano na época da democracia, mas ele era nomeado em tempos de crise. Em tempos de crise se precisava aumentar o poder na mão daquele que, em tese, resolveria aquele conflito, aquela crise, aquele caos social. Então, as razões para o ativismo judicial crescente, Alan, segundo essas teorias, elas estão ligadas a momento de crises sociais. E nós vivemos no Brasil, de 2000 até aqui, eu acredito que situações de crise político-social que nós não vivenciamos da Constituição de 88 até o começo dos anos 2000. Como, por exemplo, como você bem citou, as manifestações de 2013, né, foi um grande caos social. A pandemia foi um fato muito impactante, na ausência de lei, na ausência sequer de uma prescrição médica adequada. Como é que o judiciário ia resolver essas questões, né? Durante o impeachment de um presidente da República, diante de crises econômicas gravíssimas. Então, realmente, nós vivemos momentos turbulentos. Essa turbulência, segundo os sociólogos, segundo os filósofos, contribui para um aumento do ativismo judicial. É por isso que eu falo que hoje é momento de destensionar, é momento de recuar, é momento de levantar a bandeira branca e nós tentarmos voltar à normalidade democrática. Advogado e professor Túlio Nassa, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, por estar aqui conosco nessa cobertura da Jovem Pan no 7 de setembro. Obrigado pelas ideias, pela discussão aqui sobre esses termos e debate jurídico, né, que é algo muito importante para esse momento, para a gente entender a realidade brasileira. Muito obrigado, professor. Bom descanso, até a próxima. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos aí. São quase